A magia, dia 7. A fórmula mágica para vencer a negatividade. Vamos lá, então. Bom dia. Desculpa o atraso. Tava tentando fazer um cafezinho pra mim, gente. Não deu tempo. Mas eu já tomei um. Bom dia, bom dia, bom dia. Queria mais um. Desculpa o pequeno atraso, tá? Bom dia. Eu dormi tão bem, que eu quase que não consigo levantar dessa cama. Como está o sono de vocês essa semana? Estão dormindo bem? Perguntando porque eu tô com sono de dia. Às vezes é alguma coisa no planeta, né? A magia! Vamos lá. Mais um dia. Hoje estamos aqui. Deixa eu ver se o meu outro telefone tá aqui, não. Bom dia, queridas. O Instagram demora um pouquinho pra avisar, né? As pessoas. Não aparece imediatamente. Por isso que eu espero uns 3 minutinhos, 2. Então vamos lá. Mas eu vou começar com uma frase já aqui do primeiro... Na primeira página do dia 7, tá? Vou começar a falar aqui com vocês uma frase... Eu não sei nem falar o nome desse cara, porque é escrito de uma forma bem diferente. É um fundador persa da fé Bahá'í. Ó, tô ignorante aqui nisso. Então a frase é a seguinte. Nossa, essa frase aqui, ela já desmonta todos os mais. Sabe o que é o mais, gente? Não sei se vocês sabem o que é o mas, né? Vírgula mas. Vírgula mas é tipo assim. A gente traz uma consciência pra pessoa, aí a pessoa fala assim: ah, não, mas peraí, mas é que comigo, mas é que no meu caso, né? E traz ali achando que, bom dia, achando que naquele caso tem uma exceção, porque o caso dela é muito grave, tá? Então, deu vontade de espirrar. E aí ele traz a seguinte frase: uma pessoa grata sente gratidão em qualquer circunstância. Qualquer circunstância é qualquer circunstância, não vai ter uma exceção. Se vocês, cara, se eu conseguir passar, né? Se eu conseguir passar hoje aqui o que eu tenho que passar em cima dessa frase, é uma grande virada. Vamos lá. Que responsabilidade. É uma consciência muito, muito maravilhosa. Então, vou começar só trazendo o que ela traz no livro mesmo aqui, tá? Enquanto isso, vamos convidando as pessoas, tá? Eu queria mais um cafezinho. Tem aqui um golinho. Vão convidando quem vocês sentem de convidar aí. Então ela fala assim, ó: as situações negativas, seja uma crise no relacionamento, uma dificuldade financeira, um problema de saúde ou um conflito no trabalho, sempre ocorrem por falta de gratidão. Ela usa a palavra sempre. Sempre. Sempre é sempre. Quando não nos sentimos gratos por cada uma das coisas em nossas vidas, sem perceber, deixamos de dar valor a elas. E essa é uma das maiores causas da negatividade, pois quando não damos o devido valor àquilo que temos, impedimos que a magia ocorra em nossa vida. Aí ela começa a fazer perguntas que eu vou trazer para vocês aqui. Você é grata pela sua saúde quando está saudável? Você dá atenção a ela quando fica, ou só dá atenção a ela quando fica doente?
Sente-se grato pelo seu trabalho todos os dias ou só valoriza esse trabalho quando fica sabendo que haverá cortes, que tem, né, a iminência de ser demitida? Você se sente grato pelo seu salário sempre que o recebe ou acha tão natural recebê-lo que nem pensa nele? Sente-se grato pelos seus familiares quando tudo está bem ou só fala neles quando tem problemas? Sente-se grato pelo seu carro quando ele está funcionando direito ou só pensa no seu carro quando ele quebra? Você se sente grato por estar vivo todos os dias ou nem pensa em agradecer a sua vida? Isso é uma excelente reflexão. Vamos lá. A gente tem que perceber. Então, como é que a gente sabe onde é que está faltando gratidão na nossa vida? Porque a maioria das pessoas vai falar aqui, não sei vocês, assim: não, sou super grato, nossa, sou muito grato pela minha família, nossa, sou muito grato pelo meu trabalho. Ó, eu sou muito grato pelo meu trabalho, eu sou muito grato pela minha vida, claro que eu sou grato pela minha saúde. Mas se o seu comportamento é de reclamar dessas coisas, não tem como você ser grato e ficar ao mesmo tempo reclamando. Percebam isso, tá? Porque todo mundo, se parar aqui pra pensar, se tiver um momento de consciência, tiver um segundo de consciência, vai falar: não, cara, eu sou super grato pela minha família, nossa, eu sou super grato pela minha casa. Porque a gente traz a consciência e imediatamente a gente sente a gratidão, certo? Mas na vida, no dia a dia, você se lembra, você realmente é grato por isso? Eu vou fazer uma comparação aqui com a seguinte situação. Quando a gente diz que ama alguém, nossa, eu amo essa pessoa. Beleza, como é que você trata essa pessoa? Como é que são as suas ações em relação a essa pessoa? Porque aqui nesse universo, as nossas ações são reflexos do nosso mundo interno. Então, se você não tem congruência, se o que você fala não está combinando com o que você diz que sente, temos um problema para resolver, tá? Temos um problema e aqui estamos para nos dar conta desse problema e resolvê-lo a partir de uma decisão. Perceba como seria. Quem já passou por isso aí? Eu já passei dos dois lados. Do lado de quem diz que ama e do lado de quem diz que não ama. Do lado de quem já recebeu esse eu te amo sem congruência. Alguém que fala pra você que te ama, mas as ações dessa pessoa não são ações amorosas. Então, assim, não bate. Não bate. Amor é ação. Mesmo que você não diga. Lembra das 5 linguagens do amor? Quem conhece esse livro, As 5 Linguagens do Amor? Quem conhece esse conteúdo? Me conta aí. Sim ou não? Mas conhece assim, já leu, né? Ah, já ouvi falar, porque já ouvi falar, acho que todo mundo já ouviu falar. Eu mesmo de vez em quando falo. Cara, falar é fácil, né? É o famoso falar é fácil. Não que a nossa linguagem do amor não possa ser o eu te amo. Tem gente que demonstra o amor, então vou falar, tem gente que não conhece, então já vou trazer. Esse livrinho é um livrinho bem fininho, tá? Ele explica que cada um de nós tem um jeito de amar, né? De demonstrar amor. Então, quando você conhece essas 5 linguagens do amor, que são as mais comuns, você começa a perceber que a maneira como qual é a sua forma de demonstrar amor, né? Então tem, por exemplo, o toque físico, são as pessoas que gostam muito de pegar, de abraçar, tem essa pegada mais assim de... precisa muito estar perto para demonstrar amor, né? Então são pessoas que valorizam isso. E perceba que a maneira como a gente demonstra amor também acaba sendo a maneira como a gente se sente amada. Então, por exemplo, se você é muito do toque físico,
se você tem essa linguagem do amor muito forte e você tá com uma pessoa, um relacionamento que não te toca muito, mas que demonstra nas palavras. Tem um que é palavras de... palavras alguma coisa, esqueci aqui. Palavras amorosas, palavras de reforço, alguma coisa assim. Então a pessoa todo dia ela diz: eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Porque a linguagem do amor dela é através das palavras. Mas ela não te toca porque ela tem alguma questão. Palavras de afirmação, isso. Ou ela fala muito: nossa, você é incrível, vai lá, você consegue, né? Ela é uma pessoa que te estimula através das palavras. É o jeito dela amar, tá? E você é do toque físico, você talvez não se sinta amado. A menos que você se dê conta disso e você fale: entendi. Ela não demonstra tanto dessa maneira que eu gosto, né? Você vai fazendo um alinhamento ali no seu relacionamento. Você pode explicar pra essa pessoa: olha, eu não me sinto tão amada quando você só fala. Porque senão vira aquele inferno, né, gente? O relacionamento. Um reclamando do outro o tempo todo. É o contrário da magia do que a gente tá fazendo, né? Mas, porque relacionar-se, seja qual, não importa só relacionamento amoroso, mas qualquer pessoa que você quer manter na sua vida se relacionando, bom dia, queridas, que chegaram agora, qualquer pessoa com quem você quer se manter em harmonia se relacionando, vai precisar de eternos ajustes, né? A gente refazer os combinados. Pensa que você fica com uma pessoa, gente, vamos raciocinar aqui. Uma pessoa que fica com a outra 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos de amizade, de relacionamento, de casamento, de namoro, de sociedade. Você acha que se essas duas pessoas não mudarem, elas estão com uma questão aí, porque a ideia é que a gente mude e evolua. Então, quando a gente muda e evolui, a gente tem que mudar os nossos combinados, os nossos acordos com aquela pessoa, né? Por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui e vou continuar falando da linguagem do amor, né? Se você conhece uma pessoa, por exemplo, eu casei lá com 20 anos. Cara, eu era uma pessoa... Eu nem sei quem eu era com 20 anos. O que era importante pra mim, os meus valores, os meus combinados, eram totalmente diferentes dos meus valores e combinados hoje em dia. Tem algumas coisas que ainda permanecem, mas a maioria não. Não tem mais nada, praticamente, daquela Ana aqui, né? Do meu modo de pensar, do meu modo de agir. Então, precisa apertar os parafusos de vez em quando, né? Nas amizades também. Eu quase não tenho mais nenhuma amizade, mas nas amizades... Eu não tenho mais nenhuma amizade das que eu tinha, né? Ainda tenho algumas. Mas até a maneira de me relacionar com aquelas pessoas já mudou. E eu já refiz combinados. A gente, agora é assim, né? Porque as pessoas vão casando, aí muda um pouco a rotina, vão tendo filhos, vão se mudando, e vão mudando o jeito de ser também, né? E aí é muito engraçado quando as pessoas se lamentam pelas mudanças dos outros. Eu acho isso louco. Tipo, nossa, ela está muito diferente, mudou muito. Ai, que bom que ela mudou muito. Meu Deus, se não tivesse mudado, que eu tava preocupada, né? Então, falando ainda das linguagens do amor, só pra gente continuar aqui, pra eu finalizar esse pensamento. Então, quando você percebe qual é o jeito que você demonstra amor e que você gosta que você se sente amada, você pode fazer esses combinados, né? Ou, se a outra pessoa não quer fazer um combinado, não tem maturidade ainda pra isso, tipo um filho pequeno, você vai perceber. Outro dia eu assisti um vídeo de alguém, eu não lembro, falando dessas 5 linguagens do amor com os filhos, tá? E aí, essa pessoa fazia perguntas pro filho ou pra filha. É porque já tem uns 3 meses que eu vi esse vídeo. Esse livro, gente, tem anos, tem, sei lá, 10, 15 anos. Não é uma novidade, mas esse vídeo apareceu pra mim. Ela perguntava assim, era mãe, perguntava assim pro filho ou pra filha. Acho que é filha. Fulana, o que você prefere? Ficar abraçadinha com a mamãe em casa ou ir no parquinho? Aí a garota falava, ficar abraçadinha com a mamãe em casa. Ela devia ter uns 4 aninhos. Aí depois, Fulana, o que você prefere? Ficar abraçadinho com a mamãe em casa ou brincar com seus amigos no shopping? Não, ficar abraçadinho com a mamãe em casa. Depois, Fulana, o que você prefere? Ficar abraçadinho com a mamãe em casa ou ir pra Disney? Ela, ficar abraçadinho com a mamãe em casa. Depois, o que você prefere? Ficar abraçadinho com a mamãe em casa ou ir numa loja de brinquedo e comprar todos os presentes? Mamãe trazer 10 presentes pra você. Ficar abraçadinho com a mamãe em casa. Essa garota, gente, ela é total do toque físico. Toda criança é assim. Não, toda criança não é assim.
ela é total do toque físico. Se essa mãe não entender isso e passar o dia inteiro na rua trabalhando e trazer muitos presentes, ela não vai se sentir amada. Perceberam? Se você tá num relacionamento e, cara, teu marido, tua mulher, sei lá, né, traz todo dia, sei lá, flores, e você fala, cara, eu detesto receber flores. Eu quero que ele faça o tal dos atos de serviço. Eu quero que ele faça coisas pra mim. Eu me sinto amada quando ele faz coisas pra mim, né? Atos de serviço. Quando ele ou ela divide as tarefas comigo. É assim que eu me sinto amada. E tem gente que não se sente amada, mas que gosta de amar dessa forma, né? Uma pessoa que prepara toda a casa, faz um super jantar, e o outro, assim, cara, o outro não tá nem aí. Porque não é a linguagem do amor dessa pessoa, tá? Então, a gente se conhecer é muito precioso. E quanto mais a gente se conhece e percebe o quanto somos diferentes e únicos, a gente também começa a perceber o outro melhor. Vocês já tinham se dado conta disso? Me fala aí se vocês já tinham se dado conta disso. E a gente tá falando de agradecer pelo que a gente já tem antes da gente perder. É isso que a gente tá falando. Por isso que eu entrei nesse assunto. Me contem aí se vocês já tinham percebido isso, o quanto as pessoas são diferentes, se sentem amadas de forma diferente, e o quanto você pode se conectar melhor com outras pessoas também percebendo como é que elas se sentem amadas. As pessoas são importantes pra você, né? Olha que legal. É muito útil saber disso. É muito útil perceber como eu me sinto amada de verdade. E aí eu vou ter que começar até a comunicar isso pra outra pessoa. Ou perceber, nossa, olha, a pessoa tá fazendo isso. Ou falar, cara, deixa eu te dar um exemplo. Meu pai. Meu pai não era uma pessoa que sabia falar eu te amo. Acho que eu nunca ouvi essas palavras do meu pai. Nunca ouvi. Acho não, tenho certeza. E ele também não sabia tocar as pessoas. Não era uma pessoa que demonstrava isso abraçando. Não era uma pessoa que demonstrava o amor beijando. E olha quanto eu sofri por causa disso. Porque eu sou, gente, toque físico. Ó, contando meus segredos aqui. Não usem isso contra mim. Quem me conhece, quem me encontra pessoalmente, vem nos meus cursos, nos meus workshops, sabe que eu faço, quase engulo a pessoa dando um abraço. Eu tenho essa medicina do abraço muito forte. Eu toco as pessoas falando, né? Eu gosto. E eu percebo também que se eu não tenho muita afinidade com a pessoa, eu não abraço muito. Eu até evito beijar a pessoa. Eu falo, oi, tudo bom? É como se fosse assim, não te amo muito, por isso não te beijo, por isso não faço questão de te beijar. Eu falo meio assim, porque pra mim o toque é uma demonstração de amor. Eu não sou muito atos de serviço, fazer coisas pelas pessoas, tipo, deixa eu fazer aqui, eu não percebo muito isso, né? Mas eu percebo quando as pessoas estão fazendo por mim. Tenho o ato de amor que são os presentes, as pessoas darem presentes, estão sempre dando um presentinho, né? Então a pessoa demonstra dessa forma. Meu pai era muito cara, trabalhava 24 horas por dia para dar tudo que a gente precisava. Isso é uma forma de demonstração de amor, principalmente dos homens mais antigos. Cara, o meu amor é demonstrado aqui, porra, eu tô trabalhando o dia inteiro igual um burro de carga para dar tudo para essa família. E, pô, se a pessoa tá reclamando que eu não tô falando com ela, não tô olhando pra cara dela, calma aí, agora é minha hora de descanso, né? Pode ser uma distorção? Pode, mas a gente pode escolher olhar pra isso como uma outra forma de amar. Que tal? Aí você encontra 2 toques físicos, tipo eu e meu filho, mais novo. Cara, a gente fica assim, ó. Né? A gente se abraça muito, a gente se beija muito, a gente fala muito eu te amo. Porque a gente se encontrou nessa coisa do toque físico. Tem gente que não gosta. Você vai ver crianças pequenininhas que não são muito do abraço. E não é porque não receberam carinho, elas não gostam. São pessoas diferentes. Elas podem até dar um abracinho, mas assim, cara, não é a minha vibe, né? E aí, por que eu trouxe essa consciência aqui? Porque a gente tá falando de valorizar as coisas antes de perder. E a gratidão é uma ação, precisa ser uma ação, assim como o amor precisa ser uma ação. Por mais que
Porque tem uma outra que é tempo de qualidade. Tô lembrando aqui. Tô lembrando de todos. Por mais que a sua linguagem do amor seja diferente, não seja, por exemplo, o tempo de qualidade. Você não vê... você não tem o hábito de demonstrar o amor através de passar mais tempo com aquela pessoa, né? Você já tá fazendo, tipo essa história do que eu falei do meu pai. Era ali o fazer, né? Coisas. Fazer dinheiro, fazer as coisas. Você tem que perceber que o amor é uma ação. É essa consciência que ela tá trazendo aqui hoje, né? Da gente ser grato, não só fazendo uma listinha de gratidão, não só pensando, nossa, eu sou muito grato pela minha família. Mas, gente, isso é assim, é uma cilada mesmo. E é uma consciência muito importante. Como é que eu posso transformar essa gratidão? Ela não falou isso, eu que tô falando. Em ação. Como seria, gente, por exemplo, isso aqui nem tá aqui hoje. Nem é isso que é, nem sei qual é o exercício de hoje. Depois eu vou ver aqui como é que é. O exercício pra ver se vai entrar muito em conflito. Deixa eu ver. Tá, dá pra fazer as duas coisas. Mas como seria a gente pegar assim as pessoas, as coisas e as pessoas que a gente mais ama e mais valoriza, as pessoas e as coisas. Se você diz que você ama muito a sua casa, se você diz que você é muito grato pelo teu marido, pela tua família, pelos teus filhos, pelo teu trabalho, como seria a gente, além de fazer o trabalho de agradecer e buscar essa sensação da gratidão em relação a essas coisas, né? Já no exercício lá, o primeiro que a gente não para de fazer, que é o enumere as suas bênçãos, do dia 1. Como seria a gente se perguntar como demonstrar para essas coisas ou pessoas que a gente ama elas? Sabe? Transformar o amor em ação. E perceba, gente, perceba. Eu acho que a grande lição aqui hoje, a grande consciência que eu tô querendo trazer é: não adianta fazer mais do mesmo. Tipo, mas eu já demonstro, eu já estou fazendo isso dessa forma. Vocês já perceberam que às vezes a gente... É que nem dar um presente. Preste atenção nisso que eu vou falar. Quem são as pessoas que são boas em dar presente? São as pessoas que percebem o outro. Eu não posso gostar de uma coisa. Nossa, eu adorei esse copo, então eu vou dar ele de presente pra minha mãe. A minha mãe ia gostar desse copo? Você consegue perceber o outro? Você consegue perceber o outro? Pensar assim, cara, o que essa pessoa gostaria de ganhar? É tão precioso quando a gente ganha um presente assim. Eu amo quando eu ganho um presente que eu falo assim, cara, essa pessoa prestou atenção em mim. Eu já me senti amada, já me ganhou. Entende? Isso é um alinhamento. De falar assim, talvez essa pessoa não veja nenhum valor nisso. Mas talvez eu não veja nenhum valor nisso, mas essa pessoa vai gostar disso. Essa pessoa vai sentir que eu percebi, né, que eu percebi como ela é, os gostos dela. Então é isso, né? Como será pensar assim, sei lá, vamos pegar algumas pessoas, sabe, da nossa vida, que são importantes, que a gente quer, que a gente não quer perder, né? Tem uma outra pergunta muito importante que a gente pode se fazer. E se amanhã eu acordasse, eu fosse dormir hoje à noite, e amanhã eu acordasse só com as coisas que eu sou capaz de agradecer? Ó, minha tia falou, eu te amo. Te amo também. Como seria acordar amanhã só com aquilo que a gente foi realmente capaz de agradecer? Todo o resto você perdesse. O que ia permanecer na sua vida? O que ia permanecer na sua vida? Se você amanhã só acordasse com as coisas pelas quais você tem sido grata em ações. Não só, eu sou grata, mas enche o saco da pessoa. Eu sou grata, mas fico dando palpite que a pessoa tem que fazer isso ou aquilo. Não deixa a pessoa nem ser ela. Sou grata pela minha casa, mas a casa tá uma zona. A casa tá super mal cuidada. Sou grata pelo meu trabalho, mas faz tudo reclamando. Ou não dá atenção devida para aquilo. Não bota energia suficiente. Gente, eu sei que por trás de uma pessoa, por exemplo, que não diz eu te amo, ou não toca os outros, existe
às vezes existem muitos traumas, são travas emocionais, tá? Eu sei porque eu também demorei para conseguir destravar isso. Olha que louco, a minha principal linguagem do amor, e eu também tinha uma certa trava em demonstrar, tá? Mas eu sei que apesar dos traumas, se você perceber que isso vem de um trauma, então vai tratar esse trauma. Ou toma uma decisão e fala, cara, eu não vou mais ser refém dos meus traumas, sabe? Porque é uma decisão mesmo, a gente viver. Preste atenção nisso que eu vou te falar, porque eu sei que tem alguém aqui, ou alguém precisando muito escutar isso. Ou eu vivo a minha vida sonhando e agindo a partir dos meus traumas. Então, essa vai ser uma vida extremamente limitada, tá? E provavelmente infeliz. E provavelmente escassa. Ou eu tomo uma decisão e eu vivo a partir da minha essência, da minha cura, dessa minha versão curada. O que é a versão curada? Eu preciso fazer um monte de trabalho de cura? Às vezes sim, às vezes não. Mas o que eu preciso é de uma decisão, de falar assim, eu não vou mais ser esse enredo, eu não vou mais ser essa novela que eu contei até agora. Ai, eu vivi isso com meu pai. Ai, meu pai não sei o que lá. Ai, minha mãe isso. Chega. É um basta, sabe? Ana, não... Tá, eu tomei a decisão, mas eu ainda me sinto presa nesse enredo. Então vai se tratar. Vai fazer um curso, vai fazer uma terapia, né? Vai fazer sei lá o quê. Mas a decisão precisa estar mantida. Por quê? Se você toma a decisão e você não age, e essa ação provavelmente vai ser muito desconfortável, né? Pra você se alinhar com essa nova pessoa, porque a gente se sente seguro nesse velho cocô aí. Eu sempre conto a história do ofurô de cocô para as minhas alunas. E em todos os workshops que eu conto essa história do ofurô de cocô. Vocês conhecem? Quem é das antigas talvez conheça. Quem conhece o ofurô de cocô aí? Vou contar porque cabe. Contar, mas vou contar rápido. Tô de olho na hora aqui. O furor de cocô é o seguinte, a tal da zona de conforto, que é essa zona, que é esse lugar onde a gente tá, né, há muito tempo, esse enredo, essa historinha, esse trauma e drama, né, essa autoimagem, essa maneira de se enxergar e enxergar o mundo, que não tá mais trazendo resultados que você gosta pra sua vida, que não tá te trazendo estado de abundância, de prosperidade. Pense nisso como um ofurô. Todo mundo sabe o que é um ofurô. Um ofurô é uma banheira ali super feita para relaxamento, né? Uma banheirinha de madeira. Para relaxar. Ai, que delícia, né? Ou seja, um lugar gostoso. Só que esse ofurô da zona de conforto, lá, vocês já conhecem. É um ofurô de cocô. Tem cocô dentro dessa água. Literalmente cocô. Só que quando você está na zona de conforto, você está há tanto tempo nessa água que você não percebe. Sabe quando a gente se acostuma com um cheiro ruim? Sabe quando a gente se acostuma com uma coisa que é desagradável, mas a gente está tão acostumada? Aquela porta que, sei lá, você tem que dar um jeitinho para abrir, sabe? Não, essa porta aqui precisa de um jeitinho. As coisas não tem que precisar de um jeitinho, as coisas têm que funcionar, né? Ah, essa porta aqui, por que não conserta? Por que não dá um jeito definitivo nisso, né? Não, eu já me acostumei, então eu dou um jeitinho, eu faço uma força, eu faço uma curva aqui no meu corpo e eu dou um jeitinho de abrir essa porta da minha casa em vez de ir lá e consertar. Então esse ofurô, aí uma hora você se dá conta aqui na magia ou em qualquer outro lugar da sua existência de que você está numa banheira de cocô. E você olha e fala, caraca, eu tô numa banheira de cocô. Aí você olha e você levanta um pouco, porque tá até aqui, ó, aquela água quentinha. E quando você vê, meu amor, você não desvê mais. Viu, tá visto. Não tem mais como voltar para aquela água e falar assim, nossa, eu tô super tranquila, dá para passar mais tempo. Cara, você tá num ofurô de cocô. Quando você percebe, você vai tentar levantar. Você vai fazer esse primeiro movimento para levantar, para sair disso.
Só que na hora que você levanta, pensa que você tá pelada ali dentro, pelado. Você levanta e você vê que aquilo ali vai te dar um trabalho. Você sente frio, você sente desconforto, você sente o cheiro. Você começa a perceber o tamanho da merda onde você está. Isso traz muito desconforto. Só que você tem duas opções ali nesse momento. Ou você volta e fica ali dentro, ou você enfrenta isso. Só que você olha em volta e você não vê o chuveiro. Você não vê o chuveiro. Eu sempre que imagino essa cena que eu tô narrando pra vocês, contando essa história, eu imagino que eu tô tipo num lugar aberto, tipo numa espécie de floresta, assim, eu não sei explicar. É essa imagem que vem na minha cabeça. Então você tá ali, você viu. Ali você vai ter que tomar uma decisão. Tipo, ou você levanta, aí você levanta, e isso acontece várias vezes quando a gente toma uma consciência. Você levanta e desce, levanta e desce. E isso não é só pra quem tá ferrado, tá, gente? Esse furor de cocô é qualquer nível. Tipo, não tô mais ferrada como eu tava 20 anos atrás, 15 anos atrás. Mas eu tô agora querendo subir pra um novo degrau que vai me trazer esse medo e esse desconforto também. Vai me trazer. Vai ser desafiador, tá? É uma zona de conforto. Você levanta e você percebe. A partir daí, você sabe que você vai precisar achar um chuveiro. Talvez você até veja que tem uma possibilidade de uma ruazinha pra você virar. Mas, cara, você vai ter que ir toda suja de cocô. Não tem como se limpar. Não tem como você tomar um banho pra caminhar. Você tá até sem roupa. Porque essa sensação que a gente tem quando a gente sai da zona de conforto. Que a gente tá exposta, que a gente tá pelada. Não é verdade? Que a gente tá vulnerável. O pelado é o símbolo da vulnerabilidade, né? Até quando a gente sonha com isso, é essa sensação que a gente tem. Nossa, eu tô nua na frente de todo mundo. Tô nua, mas tá com a sua alma nua, né? Você tá num momento de vulnerabilidade, onde você vai tirar essa máscara que você usou até agora, essas imagens que você tem sobre você, esses pontos de vista, pra vestir um novo. E aí você começa a caminhar. Vai ter uma hora que você vai ter que tomar essa decisão de caminhar nesse desconforto, de caminhar com esse cheiro, de caminhar sem ver o chuveiro, sim, na absoluta confiança. Você não sabe onde está esse chuveiro, mas você sabe, assim, você tem uma intuição de que ele existe. Tem uma placa dizendo, mas é uma ruazinha que você vai virar e você não sabe o que está depois da curva. Enfrentar seus medos, enfrentar seu desconforto. É assim o processo da expansão da consciência, do despertar e da expansão, seja em que degrau for. A gente sabe, quando a gente já passou por isso algumas vezes, a gente começa a não é que fique menos desconfortável, mas você sabe que tem um chuveiro. Você sabe que vai ter. Isso não torna a jornada menos confortável, né? Mas você já sabe que mesmo quando você duvidar, vai ter. Vai ter. Tem um chuveiro. Depois de você enfrentar essa caminhada, essa jornada aí desse desconforto, tá? E aí você começa a andar. Nessa caminhada para esse chuveiro, cara, talvez você encontre pessoas que vão te olhar e vão falar, nossa. Outras pessoas vão falar, cara, vai lá, tem um chuveiro. Você vai encontrar tudo, né? Que são só projeções da sua mente vindo através de outras pessoas. Você vai encontrar lugares onde você acha perigoso, você vai sentir vontade de desistir, você vai sentir vontade de se jogar no chão e chorar. E mais uma hora você vai achar esse chuveiro se você continuar. E esse banho, o que vem depois desse banho é realmente delicioso. Pensa. E aí você vai lembrar e falar, caralho, eu dava num furo de cocô. Ontem, gente, eu fui intimada para ser testemunha de um processo lá da antiga empresa que eu trabalhava. E eu falei assim pro advogado, eu falei, cara, sinceramente, eu não lembro mais de nada, tem muitos anos que eu saí. Acho que se a gente trocar uma ideia, eu vou lembrar. Claro, porque eu trabalhei muitos anos lá. E aí, ele lembrou, Ana, então deixa eu te lembrar aqui. É isso. Cara, quando ele começou a falar, eu realmente lembrei de tudo, né, do que era, como eram as coisas. E eu comecei a entrar num estado de gratidão tão grande. De falar assim, bom dia. De falar assim, cara, olha o que eu vivia. Olha o que eu vivia. Olha o que eu escolhia viver. Né? Esses perrengues, esses horários, essa falta de respeito. Eu escolhia isso, cara. Eu não era uma vítima. Não tinha uma arma na minha cabeça. Eu simplesmente escolhia.
Assim como você está escolhendo o seu ofurô de cocô. Quem se deu conta do seu ofurô de cocô aí? E quem tá ligado que tem uns amiguinhos no ofurô de cocô, envia essa live para essas pessoas. Para quem tá entrando agora, não sabe o que tá acontecendo, a gente tá na magia, 28 dias aqui, expandindo bastante consciência e fazendo essas práticas incríveis de gratidão. Pra gente saltar aí pro próximo nível de cada um. Todo dia às 7h07. Sábados, domingos e feriados. Então tá bom. Perceber o ofurô de cocô é o primeiro passo. Show. Tem que perceber. Tem que ser muito honesto, sabe? Eu sempre falo assim comigo mesma. Ana, é hora de você ser brutalmente honesta com você mesma. Não que eu não seja no dia a dia, mas assim, eu reforço essa escolha. Eu quero ver o que eu tiver que ver. Ah, é isso? Beleza. Então agora eu tô enxergando. Eu falo assim, né, com o criador, eu falo... Eu não tô vendo com clareza, eu preciso de mais clareza. E às vezes acontece uma situação desagradável para que a gente possa realmente se dar conta, porque a gente não tá vendo aqueles sinais, aqueles pequenos sinais. A gente precisa ver de uma forma mais clara, né? E aí às vezes acontece até uma situação desagradável. Para que a gente realmente possa perceber no nosso corpo o quanto é desagradável ficar ainda mais um tempo. Ah, mas dá pra adiar, dá pra ficar mais um tempo. Cara, o que vai precisar acontecer dentro desse ofurô? Desse seu ofurô aí pra você, né? O que vai precisar acontecer, sabe? O que você tá esperando de pior acontecer? Porque piora. Quanto mais tempo você fica ali dentro, você já vai percebendo que não tá agradável, né? Então, ela traz essa consciência no dia de hoje, o dia 7. Quando você reclama sobre o clima, sobre o trânsito, sobre o seu chefe, sobre o seu marido, sobre a sua família, sobre os seus amigos, né? Sobre as contas, sobre ter que esperar numa fila, sobre a economia, sobre o preço, sobre um serviço de uma determinada empresa. Perceba que isso é o contrário de estar sendo grato, tá? Não é que a gente não precise aprender a dar limite para as coisas. Mas geralmente quem tá reclamando não tá tomando uma ação diferente para sair dali. Que é aquela pergunta que eu faço também para as minhas alunas ou até para as pessoas que estão em volta de mim, que é assim: nossa, isso aqui tá tão ruim, você quer? Eu falo, caramba, por que você tá fazendo aqui então? Por que você ainda tá aí? Né? É a pessoa lá dentro do ofurô de cocô. Ah, isso aqui tá horrível. Por que você tá aí ainda então? A pergunta, só tem uma pergunta: por que você está escolhendo permanecer aí dentro desse ofurô de cocô? Por quê, cara? Se pergunta isso. Pra quê? Não, sabe, não é por quê, é para quê? Né? Que medos são esses que aparecem na sua cabeça na hora que você levanta? Na hora que você começa a levantar. Só depende de você. É só sair. Quais são os medos que aparecem? É aí que tá a chave, porque esses medos são mentirosos. Mas lembre-se que ao mesmo tempo, né, a gente tem que estar disposto a perder tudo para ganhar tudo. Ana, eu tenho medo de me afastar da minha família, isso eu não topo. Beleza. Mas talvez você não vá... O seu medo, a sua ilusão, a sua mentira é de que você vai se afastar deles. Mas e se você tiver que só mudar a forma de se relacionar com eles, sem se afastar deles? Tem um risco, gente, dessas pessoas não quererem mais se relacionar com a sua nova versão? Tem. Eu acho muito difícil. Porque geralmente os nossos medos, eles são grandes mentiras, tá? Não dá moral pra medo, cara. Não dá moral pra medo, aprende essa. Porque os medos, eles são erros, eles são equívocos. Eles são o seu ego, essa parte sua que não quer crescer, não tem interesse em crescer. Tem interesse só em ficar onde você está seguro, onde você está vivo. É sobrevivência. Estar vivo tá bom. Né? Ao contrário da sua essência, cujo maior interesse é crescimento e contribuição. Contribuir para o mundo. Estar em sintonia com o bem maior. O que é o melhor para mim e para o mundo inteiro. Que eu seja. Porque parece que não, mas cada vez que a gente sobe, todo mundo sobe junto. Nós somos uma consciência única.
quem tá aqui expandindo consciência está ajudando todas as pessoas do planeta a também subirem, tá? Um degrau de consciência. Estamos unos. Somos um. Parece uma coisa muito abstrata, muito louca de falar, somos um, mas não é. É assim mesmo, tá? Então, quanto mais você reclama, mais você vai permanecer aí. E como seria virar esse seu estado de ser para uma pessoa que não fica reclamando de tudo? Vocês já perceberam que realmente vocês vão ter que parar de conversar com muita gente? Porque as pessoas não têm assunto a não ser reclamar ou falar da vida alheia? É verdade. É verdade que às vezes você não vai mais ter assunto com certas pessoas. Bom dia, bom dia. É verdade que às vezes você não vai ter assunto com muita gente. Eu vou ser bem sincera, gente. Às vezes eu passo o dia inteiro de fone. Quando eu não tô com muita paciência, assim, pra ser, né? Às vezes eu não tô afim. Às vezes eu tô ali com uma energia incrível. E aí você vai pra um lugar e, cara, as pessoas só reclamam. E aí é engraçado, porque antigamente eu julgava, eu ficava julgando. Caraca, essa pessoa só reclama, mas eu já tava saindo da minha vibe, né? Às vezes é só você olhar e fazer assim, ó. Ou falar o contrário. Quando você fala o contrário é muito louco o que acontece. A pessoa fica chocada, porque as pessoas estão acostumadas a falar: nossa, tá muito calor, né? Nossa, tá um calor horrível. É assunto. E quando você não concorda, tipo, você fala: não, tô achando o dia lindo. Aquilo dá um choque na pessoa. Outro dia, gente, eu tava no elevador. Eu mudei aqui pra esse lugar que eu moro em outubro. Então eu não conheço as pessoas. E não conheço mesmo porque eu não frequento muitos lugares de interação. Eu entro, saio, sempre rápido, pego o carro, saio. Aí, reclama e julga. E aí, isso é a média. E percebo os resultados da vida da média. Como é que essas pessoas estão, né, na existência. Só se liga. E aí, olha só. Aí esse cara entrou, era um senhorzinho. Ele entrou lá embaixo. Tem muitos senhorizinhos, tem muitas pessoas idosas aqui no meu prédio. Esse prédio é um prédio antigo aqui do meu bairro. E aí, olha só. Eu subi o elevador com ele. Eu moro no 16º andar. Então demora. Esse elevador, ele demora pra chegar na minha casa. Aí a gente entrou. Ele apertou o dele, que era, sei lá, 10, 12, não lembro. Que já é um andar alto. Pelo visto, algo do qual... Uma coisa que ele gostava, pelo que eu entendi. Eu tive esses 3 segundos com esse cara. 10 segundos. E aí, ele falou assim: qual é o seu? Eu falei: 16. Aí ele apertou pra mim. Obrigada. Reclamar é clamar 2 vezes o que a gente não quer. E aí, ele falou assim, tipo, como se fosse uma coisa boa. Você mora no 16º? Tipo assim, achando uma coisa boa. Aí ele parou. Ele poderia ter falado só isso. Que legal, né? Tem uma vista aqui no nosso prédio. Ele podia ter falado isso. Aí ele virou e falou assim: mas você mora de frente pra cá ou de frente pra cá? Aí eu falei: eu moro no tal, no 02, no 1602, de frente pra cá. E aí ele falou: não, eu moro de frente pra lá, de frente pra aquela montanha, não sei o que lá. Aí eu fiquei olhando pra cara dele assim. Aí eu falei: eu nem sei como é que é a sua vista. Eu sou louca pela minha vista. Eu amo morar lá em cima, eu acho a minha vista maravilhosa, eu adoro morar ali, eu tô muito feliz em morar aqui. Deve ser incrível mesmo a sua vista. A minha também é. Tipo assim, eu tava feliz, eu tô feliz, cara. Eu todo dia sento aqui nessa varanda e fico olhando essa vista. Eu nem sei como é que é a vista do outro. Eu não tenho a menor ideia, nunca entrei num apartamento com a vista para o outro lado. Mas essa minha vista aqui, eu adoro. Foi um dos motivos que eu aluguei esse apartamento. Foi a vista. Então perceba como a vida te convida o tempo todo para reclamar. Esse é um ponto. E como as pessoas não têm limite para reclamar. Se metem na tua vida para reclamar. E aí é um treino. Você não entrar nessa vibe. Você falar assim: nossa, mas eu amo esse apartamento. Sabe, reforçar. É lembrar por que você escolheu aquilo.
tô no meu trabalho, todo mundo começa a reclamar e falar mal de como as coisas estão no meu trabalho, né? Como seria você... Aí você vira a diferente mesmo, tá? Eu sei. E a gente acaba reclamando junto por causa desse senso de pertencimento, pra gente ter assunto, pra gente fazer parte, né? Porque quando você é uma pessoa que não reclama, você realmente para de fazer parte de algumas coisas. Talvez você seja até um pouco excluído e tá tudo bem. Mas você vai achar uma outra galera alinhada com a sua nova vibe, confia. Todo mundo começa a reclamar no trabalho, as pessoas falam, é um hábito. As pessoas são viciadas em falar mal. E aí ou você discordar, ou você nem discordar, você só se retirar. Eu lembro que quando eu trabalhava na aviação, enquanto eu trabalhava lá e não tinha feito ainda a minha transição de carreira, eu mudei muito. E, cara, era um campo de vitimismo e reclamação muito grande ali na aviação. Muito, 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 muito. Então, era o seguinte, a pessoa saía do momento do trabalho, todo mundo tomava café da manhã junto, porque a gente ficava em hotéis, enfim, juntos. Então, tinha mais ou menos o horário do café da manhã, todo mundo se encontrava, todo mundo sentava na mesma mesa. Cara, as pessoas não conseguiam não reclamar. Era assim, o tempo todo sentando... Não quero reclamar não, mas... Parará. Era 24 horas de reclamação. Dentro do avião também, trabalhando. Muita reclamação. Então, assim... E aí, quando perdiam, né? Quando caíam nessa possibilidade de perder aquele trabalho, entravam em pânico. Ficavam, assim, desesperadas. Né? Tipo, cara, se você tá reclamando, você tem um plano pra sair daqui? Quando que você vai sair daqui? Por que você não saiu ainda? Né? Eu já tava no meu plano. Eu também não estava satisfeita. Mas eu só consegui sair no momento que eu comecei a ser muito grata e falar, cara, olha o quanto eu tô recebendo daqui. E hoje em dia mesmo, de vez em quando, me vem uma memória sobre os aprendizados espirituais que eu tive ali dentro daquele trabalho, que eu não gostava. O quanto eu me desenvolvi ali dentro, o quanto eu amadureci, o quanto eu desenvolvi virtudes, o quanto eu aprendi a me conectar também com as necessidades do outro, né, a perceber mais profundamente. E olha só, eu hoje trabalho com pessoas ainda, né? Aquilo ali não foi em vão. Eu não joguei fora. Eu não sou mais aquela versão, mas eu escolho trazer as coisas maravilhosas que eu também me tornei ali. Outras eu deixei pra trás, mas a maioria eu trouxe, né? E é nessa sensação de gratidão. Então, quando você entende que essas queixas, essas reclamaçõezinhas, esse não valorizar o que você tem te impede que mais coisas boas aconteçam na sua vida, você vai parar, você precisa fazer essa escolha de parar. Contar outra história. Tem uma menina que eu sigo aqui que eu acho que ela fala de... Agora eu não lembro se ela fala de marketing, alguma coisa assim. E ela mostra muito a vida dela, a rotina, né? Como a gente acaba mostrando aqui mesmo, a maioria das pessoas. E aí ela gravou um áudiozinho, um videozinho falando, está tudo bem? Não está tudo bem. E ela tava contando por que ela tava meio sumida e compartilhando ali que ela tinha passado por várias coisas. A avó do marido morreu, a outra quase morreu, a mãe foi internada e ela teve um prejuízo de 15 mil reais. Ela contou, ela não tava reclamando da vida, ela tava ela transformou aquilo até num conteúdo maneiro, assim, sabe, de consciência. Mas eu olhando ela falando, eu falei, cara, olha o que aconteceu com essa garota. Ela tava super feliz, tudo fluindo. Aconteceu e ela quase se separou. Ela tá, noiva, preparando o casamento, tá? Nessa confusão toda, quase se separou. Ela entrou num problema, surgiu um problema, né, na vida dela. Ela não conseguiu sair dessa vibe. E aí começa a acontecer um monte de coisas na mesma vibe. Se ela começou a reclamar aqui no primeiro... Ela começou a receber mais motivos para reclamar. Ela entrou num fluxo, ela entrou numa frequência. E aí, Ana, mas você está me dizendo que a culpa é dela? Dela ter, não sei o que, ter ficado doente, ela ter tomado um golpe? Não é culpa, mas é responsabilidade, porque a gente
de acordo com essa vibração da gratidão, a gente está literalmente escolhendo em que frequência de realidade vamos viver o nosso dia ou a nossa vida. Você está escolhendo sim. Você entra numa frequência de realidade onde coisas acontecem e outras coisas acontecem. Se ela tivesse... E qual é o oposto, gente, disso, né? A gratidão e a aceitação. Você não entra... Como que eu não entro nessa frequência para manifestar mais coisas indesejadas? Mais motivos para reclamar? Não reclamando. E lembra da primeira frase do dia de hoje? Olha aqui. Uma pessoa grata sente gratidão em qualquer circunstância. Então é assim, aconteça o que acontecer, você pode ser grata. Porque não é que as coisas que a gente chama de ruins da nossa vida não sejam coisas divinas. São sim. Tudo é divino. Tudo é uma possibilidade, tudo é uma experiência. Tudo é material. A nossa essência, que é quem somos verdadeiramente, esse ser infinito que somos, por trás dessa roupinha de carne aqui, Ana Vidal, usa absolutamente tudo que me acontece ao meu favor, a favor da minha evolução. Então, se acontece algo indesejado, isso também pode ser usado a favor da minha evolução. E eu te falo mais, se acontece, você tá ali intencionando ser uma pessoa melhor, tem clareza de para onde você tá indo, das próximas coisas que você quer viver, né? Ser para ter ou fazer, se você tem essa clareza, acredite, tudo que te acontece, por mais indesejado que pareça, está te levando para lá. Às vezes é uma virtude que você precisa desenvolver para você se tornar essa nova pessoa. Virtude da paciência, desenvolver a sua fé, desenvolver a capacidade de se alegrar em momentos onde nem tudo parece ser alegre, se dar conta de uma mágoa, um ressentimento que você tem, para que você possa liberar espaço para viver essa sua nova vida, para esse seu novo estado de ser. Infinitas possibilidades. A postura aqui, a postura na vida, na existência, que vai te levar para o mais é a aceitação. Cara, se isso está acontecendo na minha vida, eu acredito que é exatamente isso que deveria estar acontecendo na minha vida. Você não fica mais naquele por que está acontecendo na minha vida. Não, você entra num estado de para quê. Que é um estado de sabedoria. Que é falar, cara, para quê? O que será que isso aqui está me trazendo como lição que vai me tornar esse ser que vive as coisas que eu tô pedindo para viver? Tô intencionando viver. Cara, eu vou ter que desenvolver muita paciência aqui. Ai, não, eu tô dando muita atenção pra vida dessas pessoas. Eu preciso voltar minha energia mais pra mim. Nossa, eu tô vivendo uma situação onde aparentemente eu fui rejeitada. Será que isso não seria isso tá me abalando muito? Será que isso não seria um convite pra aprender a me amar mais? Será que não é isso que eu preciso desenvolver para viver melhor? Você para de dar um significado de as coisas não estão boas, e você vai para um significado de pra que isso está acontecendo comigo? E principalmente se é uma coisa que se repete, tem um recado que eu não tô entendendo. E aí você precisa silenciar a sua mente um pouco, né? Ter esses momentos de silêncio, em meditação, em oração, em um pouco de solitude, ficar um pouco sozinho intencionalmente, para que você consiga receber essa nova fase, esse novo ciclo. Quando eu renasci, eu me tornei outra, estou incomodando. Então, puxa a sua energia de volta para você. Como? Reforçando a sua decisão, não para o outro, mas para si mesmo. Porque se a gente se torna uma outra pessoa, a gente tem que aprender a lidar com as coisas, inclusive com alguém se incomodando, de uma nova forma. Tipo assim, uma pessoa que tá mais centrada e com mais autoestima, ou sei lá o que, ela não precisa tanto da validação do outro, né? E mesmo que ainda exista essa necessidade dentro da gente pulsando, nossa, eu preciso muito desse aplauso, eu preciso muito dessa aprovação, é decidir e falar assim, cara, eu não vou mais ficar em busca dessa aprovação, porque talvez eu não tenha de algumas pessoas. É verdade que nem todo mundo vai gostar do jeito que a gente é.
Gente, quando a gente se encontrou com essas pessoas desse nosso passado, a gente tinha uma frequência de vibracional, tá? Quando eu mudo, eu faço mudanças dentro de mim, eu entro numa outra linha de frequência. E nessa outra linha existem novas pessoas. Eu preciso estar aberta para isso. Eu preciso estar aberta para a ideia de que talvez algumas pessoas vão permanecer nessa outra linha e tá tudo bem. Porque a gente é livre para escolher se a gente quer fazer esse movimento, ficar no furor de cocô ou não. E também não entrar no julgamento de tipo assim, eu estou mais evoluída, sabe? Não é legal isso. Porque não é evoluída, são escolhas que a gente vai fazendo. Cada um quer viver uma coisa. E cada um tá exatamente onde deveria estar. Ali se trabalhando de alguma forma, mesmo que de uma forma mais inconsciente. Quanto mais consciência, melhor, né? Existem muitos níveis de inconsciência e muitos níveis de consciência. Às vezes a pessoa saiu de um nível de consciência muito baixo e foi para um outro nível de inconsciência ainda. E já tá se achando uma pessoa muito... Isso acontece também, né? A gente entra numa superioridade espiritual, assim, sabe? Então, assim, a coisa é sempre voltar esse holofote para si mesmo e perceber em si mesmo que precisa ser trabalhado nessa situação. Às vezes é a aceitação do outro, às vezes é o desapego, né? Essas pessoas que eram as pessoas com quem a gente mais convivia naquele dado momento da nossa vida. Essa história do apego é bem desafiadora, né? E é uma grande virada também. Um passinho de cada vez, tá bom, né? Mas é a decisão de falar, cara, não vou voltar pra esse lugar aqui. Então, estou gostando. Então, vamos embora. E qual é o seu próximo nível, né? O que você tá fazendo aqui? Você tá se trabalhando pra melhorar o quê, né? Olha a frase do Buda que tem aqui. Siddhartha Gautama. Que é quem a gente conhece como Buda. Sejamos gratos, pois se não aprendemos muito hoje, pelo menos aprendemos um pouco. Se não aprendemos um pouco, pelo menos não ficamos doentes. E se ficamos doentes, pelo menos não morremos. Portanto, sejamos todos gratos. Então, ele tá trazendo assim, não me venha com churumelas. Não me venham com churumelas. Tem motivo para agradecer, a gente sempre tem. 8 e 8. Então vamos à nossa prática de hoje. Enquanto eu vou aqui ensinando vocês e revisando a prática de hoje, eu quero que vocês escrevam aqui o maior insight que vocês tiveram. Qual foi o maior aprendizado do dia de hoje que você já pode transformar numa ação? Escrevam aí enquanto eu falo aqui. Então, o problema de hoje... A questão de hoje é, a gente vai reverter uma situação, tá? A gente vai pegar uma situação que é o nosso furor de cocô. Ó, eu conduzi toda a live de um jeito que eu nem sabia que o exercício era esse. Que tinha essa consciência aqui. Tudo no fluxo. Tudo obedecendo à intuição. Então, olha só. Ela dá um exemplo. Uma pessoa que está desempregada. Ela vai transformar essa situação, é uma prática que a gente vai fazer aqui hoje, em um motivo para agradecer. Ela vai perceber o que tem para ela agradecer dentro dessa situação que aparentemente não é boa para ela, tá? Então, se fosse isso, por exemplo, ela deu uma sugestão aqui. Sou muito grato por ter mais tempo com a minha família porque não estou trabalhando, tá? Em vez de reclamar porque não tá trabalhando. Essa é a ideia, tá? Dessa prática de hoje. Sou muito grato porque a minha vida está mais organizada graças ao tempo livre que eu tenho. Olha só o tanto de coisa que essa mulher está achando aqui nessa situação. Sou muito grato por ter estado empregado durante a maior parte da minha vida, mesmo que agora eu não esteja. Sou muito grato por ser a primeira vez que eu estou desempregado. Sou muito grata por ter muitos empregos no mercado, por novas vagas surgirem a cada dia. Ó, ela já tá manifestando. Então tá. Então pega o seu probleminha aí, que você tava reclamando, tá? Pega o probleminha que você tava reclamando até hoje e transforma em um motivo. Beleza, eu tava reclamando dessa situação aqui.
por que eu posso agradecer por essa situação. E faz a prática de agradecer o máximo de coisas possíveis pela situação que estava sendo a sua maior reclamação até hoje. Qual é a coisa que você mais reclama na vida? Pega a coisa que você mais reclama na vida. Cara, eu vou fazer isso. Já tô aqui animada, já tô com o meu caderninho aqui do lado. Pega a coisa que você mais está reclamando na vida e faz a prática de lista motivos por que você pode ser grata a essa coisa que está acontecendo. Não ache que essa coisa vai permanecer na sua vida. Quanto mais você aceita e agradece, mais você está liberando espaço, tá? Essa é uma prática de hoje. Então, relacionamento. Sou grata pelo fato da maioria dos relacionamentos da minha vida serem muito bons. Tipo, a maioria é bom. Esse não é bom, mas a maioria é bom. Entendeu? Sou grata pelo fato do relacionamento com essa pessoa ter me ensinado a ter mais compaixão, ser mais compreensivo com não sei quem, com meus filhos. Tem motivo para agradecer, tá? Lembrem-se, vocês precisam ler cada frase dessa depois e falar obrigado, obrigado, obrigado. Igual o enumere suas bênçãos, que vocês vão fazer também, porque ainda é o último dia, ó, deu 1 hora que a gente tá aqui. Hoje eu entrei um pouquinho atrasada. Então, vocês vão fazer o enumere suas bênçãos normal, 10 motivos para agradecer, tá? E depois vocês vão pegar esse maior coisa que você reclama e vocês vão descobrir por que vocês podem ser gratos a essas coisas. A minha secretária chegou falando assim, glória a Deus, obrigado, obrigado, obrigado. Entrando na sala, boa. Então, vamos espalhar essa gratidão aí, glória a Deus mesmo. Então, você vai fazer sua lista e você vai fazer. Sou muito grato por... Já ensinei essa aqui que a gente vai fazer hoje. Tá? Então, fazendo a revisão do que a gente tem que fazer hoje. Enumere suas bênçãos, fazer a lista de 10 bênçãos. Tá tudo explicadinho lá na live do dia 1, pra quem perdeu. Escreva por que você se sente grato. Enumere suas bênçãos e eu sou grata por isso, porque... Pararam. Depois lê a lista inteira falando obrigado 3 vezes por cada coisinha. Obrigado, 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 obrigado. E... no final dessa lista, aí tem uma outra coisa que eu não ensinei aqui. Quando você for trabalhar dentro desse problema, né, a coisa que você mais reclama, é aparentemente um problema. Quando você acabar de fazer essa lista das coisas que você é grata por esse suposto problema, você vai escrever assim, ó, obrigado, obrigado, obrigado pela solução perfeita. Ou seja, você já está manifestando uma solução. Tá? Entenderam isso? É um problema que você está passando, está reclamando. Vai escrever as coisas pelas quais você é grata e depois você vai escrever obrigada pela solução perfeita. Já nessa crença, sentindo que você já solucionou, seja lá o que for, que esse problema seja. E antes de dormir, pedra mágica, agradecendo pelas bênçãos do dia ali. Antes de dormir, pega a sua pedrinha mágica e agradece. Ok? Ninguém me deu insight, só a dona Lúcia. Queria os insights de vocês, pra gente finalizar, porque já passamos da hora. Vou dar um minutinho aqui, porque eu sei que eu falo e demora pra chegar aí, às vezes, a minha voz. Manda essa live pra quem quer que você tenha pensado. Às vezes a pessoa vem e não tá aparecendo no seu direct, vai estar lá no meu feed. Envia essas lives pras pessoas. A pessoa que vem na tua cabeça naquela hora, nossa, isso aqui parece a história da fulana. Manda. E fala, ó, eu pensei em você hoje assistindo essa aula aqui, essa live. Acho que pode ser bom aí pra você. Manda, confia na tua intuição, tá? Manda pra todo mundo. Salva a live, compartilha. Vai lá e curte também a live pra dar um engajamento lá na coisa. Bom, vocês não estão me dando os insights. Então, vou embora. Amanhã estou aqui de novo, porque eu tenho um combinado. Preciso dessa interação de vocês. Preciso dessa troca. Porque eu estou entregando muita coisa. Então, eu preciso receber isso também. Me retirar de lugares que está baixando minha frequência. Isso, sem julgamento. Por que baixa sua frequência? Porque talvez você já não esteja mais alinhado ali. Já tenha encerrado um ciclo com aquelas pessoas, com aquele lugar. É por isso que você se sente assim. Então saia com toda a gratidão a essas pessoas, tá? E é esse lugar.
Em vez de reclamar, agradecer pela situação, acredito que tudo se transforma através de nossos pensamentos. Verdade. E de uma escolha de pensar diferente. Mesmo que você não saiba exatamente como, tá? É uma escolha, uma decisão. Então, queridos, até amanhã, 7h07 aqui. Estaremos juntinhas mais uma vez. Quando a gente vê, não tem como desver. Verdade. Não dá pra voltar atrás. Agora é hora de agir, de tomar decisão. Uma decisão e uma ação. Quando a gente vê algo, quando a gente tem um insight, se a gente só fica cheia de insight, a vida não muda. Você precisa pegar esse insight e tomar alguma decisão e alguma ação diferente, tá? Então, estamos encerrando todo dia aqui às 7h07 da manhã. Hoje foi o dia 7, faltam então 21 dias. Sábados, domingos e feriados eu estarei aqui também. E esse mês tem bastante sábados, domingos e feriados. Certo? Façam as práticas. Mandem mensagem no direct. Me conta como é que tá sendo. Me marca se for postar alguma coisa, se for tirar alguma foto. A magia.